Vamos deixar o solzinho entrar e esquentar, né, os nossos corações aí, porque o friozinho chegou com força. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho de reconciliação. E quando a gente fala de reconciliação, a primeira coisa que vem às vezes à mente é aquela passagem que está descrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que Jesus vai falar assim: se você está fazendo a sua oferenda diante do altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferenda diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Essa passagem continua, tem uma segunda parte que ele nos aconselha também: concilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá até pagares o último ceitil. Então, sempre que a gente fala de reconciliação, a gente lembra dessa passagem, desse conselho que Jesus dá. E essa parte que foi a primeira parte dessa passagem, que ele comenta que se a gente tem uma oferenda, vai fazer uma oferenda e tem algo contra o irmão, primeiro vai reconciliar e depois vai fazer a oferenda, eu me lembrei da passagem, da parábola do bom samaritano, né, que diz que o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado, né, e tiraram todas as suas vestes, levaram seus pertences, machucaram muito e deixaram ele caído ali no caminho. E passou por ali um sacerdote, né, mas ele estava com compromissos no templo e ele também não poderia tocar caso aquele homem que estava caído ali estivesse morto. Ele não poderia tocá-lo para não se tornar impuro, né? E o sacerdote é uma figura que realizava toda a liturgia no templo, né? Ele fazia as pregações, ele trabalhava para Deus no entendimento dele. Mas naquele momento ali, diante do irmão caído, ele passou de largo, ele foi indiferente. E depois passou o levita, que também era uma figura que tinha uma importância muito grande dentro do templo. O levita era responsável por cuidar do templo. Ele que organizava as oferendas, recebia ali as oferendas, mantinha aquilo pronto para que o sacerdote chegasse e fizesse a sua pregação ali, a sua exposição acerca da lei. E ele também não poderia se contaminar ao tocar numa pessoa que estivesse ferida, sangrando, ou até que estivesse ali desencarnado. E ele também passa de largo. E a gente tem que analisar, nessa passagem, os dois foram indiferentes ao sofrimento daquele que estava caído. E nós que aqui estamos, nós também temos as nossas atividades no centro espírita. Uns como médiuns, outros como dirigentes, outros como cuidadores da casa, assim como o levita, são aquelas pessoas que vêm e organizam tudo para que esteja pronto. E nós temos que analisar se nós também estamos cometendo esse mesmo erro. Diante dos caídos, nós não estamos sendo indiferentes. E deixando passar aquela oportunidade da reconciliação. Não que às vezes estejamos devendo àquele irmão que está caído, mas ele pode ser uma porta, né, uma oportunidade que Deus colocou na nossa vida de reconciliar com coisas, né, que nós já viemos trazendo aí de outras encarnações, com débitos nossos que estão chegando ali na figura de um irmão caído como uma oportunidade para que a gente venha resgatar. E aí Emmanuel vai comentar para a gente
no livro Encontro Marcado, ele vai falar que assim, é muito fácil a gente ficar preso, às vezes, na mágoa contra aqueles que a gente acha que está sendo nossos ofensores. Porque a gente é muito sujeito aos melindres pessoais. Às vezes a gente coloca isso como as capas que nos envolvem. Os nossos melindres são capas que nos envolvem. E às vezes impede que o nosso sentimento de compaixão se exteriorize para aquele que está ali, às vezes, caído, ou que a gente acha que tem, ou que praticou alguma coisa contra nós. Aí ele fala assim para a gente: se estamos atentos à recomendação de Jesus, que nos solicita a reconciliação com os nossos adversários, enquanto estamos a caminho com eles, é preciso a gente alistar não só os males que partiram deles contra nós, mas igualmente aqueles que partiram de nós para eles. Então, a primeira coisa que Emmanuel vai trazer para a gente é uma lista de 5 observações que a gente tem que fazer para saber se, na verdade, o ofensor não somos nós e, às vezes, estamos nos sentindo ofendidos sem motivo. Primeira coisa que ele fala é que a gente tem que observar a gênese dos fatos, a origem dos fatos que levaram ao desentendimento. E positivar o tamanho da nossa participação nesse acontecimento, que levou a essa desarmonia. Segundo passo, anotar as nossas vantagens e reconhecer honestamente se não estamos sendo empreiteiros do arrasamento de nossos opositores. Quais as vantagens que nós temos? Muitas, principalmente a do conhecimento, a do esclarecimento, que às vezes nós temos em medida muito maior do que aqueles a quem nós ofendemos ou aqueles que nós nos sentimos ofendidos, que às vezes são pessoas que ainda trazem consigo muita ignorância acerca da vida espiritual, da lei de ação e reação. Terceiro fato, estudar-lhes com sinceridade as atitudes para conosco e verificar se a dureza de coração é mais insistente do nosso lado. Porque às vezes a pessoa está tentando aproximar e nós, com o nosso orgulho, com a nossa indiferença, com o nosso melindre, nós ainda estamos tentando manter aquela pessoa distante. Então, o terceiro é ver a sinceridade da atitude das pessoas conosco. O quarto ponto, analisar o nosso modo de ser. Depois de profunda introspecção, concluir se estamos sendo teimosos ou violentos. E simplesmente na intenção de humilhar com demonstração de pretensa superioridade. E isso é muito grave. Porque é uma situação que nós ainda temos muita dificuldade de fazer esse tipo de análise de uma forma mais imparcial. Nós sempre tendemos a colocar a culpa no outro e a nos enxergarmos exatamente, a puxar a sardinha para o nosso lado. Muito. Imparcial né? A gente sempre acha as desculpas para os nossos atos, né? E as culpas para o ato dos outros. Tem hora que a gente vê, a gente se espanta com a nossa indiferença. Sabe? Você olha e diz, nossa, eu estou ficando indiferente com o sofrimento do outro. É muito interessante isso. O último ponto que Emmanuel traz para a gente analisar é pesquisar do nosso próprio caráter se não seremos nós, na verdade, os turrões inveterados, incapazes de qualquer reconsideração de caminho em favor da reorganização e da paz. Então, teimosia, dificuldades de reconhecer o erro,
Tudo isso são fatos que a gente tem primeiro que analisar em nós, antes de imputarmos ao outro a culpa, às vezes por uma ofensa que ele fez, porque simplesmente carrega a ignorância ainda dentro de si. E ele termina esse texto falando para a gente que é necessário ter a coragem de comparecer diante da nossa própria consciência, perguntando em que grau de culpa nós nos encontramos. E realmente, coragem para encarar frente a frente as nossas dificuldades, às vezes falta no nosso caminho. Porque às vezes a gente se enxerga de uma forma muito diferente daquilo que os outros se enxergam em nós. A gente acha que porque estamos aqui fazendo às vezes o nosso trabalho, os nossos estudos, nós estamos melhores do que o outro, nos consideramos superiores, mais esclarecidos e dessa forma achamos que não erramos. Só que ele vai trazer para a gente essa necessidade dessa coragem, que além da gente orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, nós temos que começar a orar por nós também, pedindo a expansão da nossa visão acerca de nós mesmos, porque a gente tem um julgamento muito claro quando a gente analisa o outro, mas um julgamento ainda muito obscuro quando a gente analisa a gente mesmo. E aí é interessante a gente falar da palavra reconciliação, a gente sempre lembra de ressentimento, de mágoa. E o ressentimento, se a gente for procurar o significado dele, ressentimento é a continuação de um sentimento negativo. Você fica sentindo como se aquilo ali tivesse acabado de acontecer. Você fica cultivando aquele fato por anos, às vezes a fio, adoecendo o seu corpo, adoecendo o seu espírito, ressentindo. Às vezes encarnações. E encarnações. Exatamente. A falta daquele movimento de procurar reconciliar com o outro. É quando você reconcilia que você perdoou, você quer reconciliar. Exatamente. Porque você está predisposto a corrigir. Só que é interessante que é um movimento ainda muito difícil para a gente, mesmo com tudo que a gente já aprendeu. Mas tem umas dicas interessantes no livro Pérolas da Série Evangélica, da Amélia Rodrigues, que o Divaldo psicografou. Ela dá umas dicas interessantes para a gente começar esse processo de reconciliação. Ela vai falar que às vezes é impossível a gente suportar aquele que nos fere. Quanto mais a gente tentar fazer alguma coisa em prol dele, conceder amor, perdoar. Às vezes é difícil você conviver. Quanto mais você oferecer alguma coisa de positivo do seu sentimento. Porque a mágoa é muito grande. E aí ela vai dar umas dicas. Ela fala assim pra gente: todavia, animosidade como afeição resultam de atitudes mentais. Ou seja, quando você tem uma certa resistência com a pessoa ou uma certa afeição, aquilo ali é resultado de atitudes mentais e emocionais que nós podemos condicionar, se a gente quiser. Então ela está falando que a gente pode se condicionar tanto para sentir animosidade quanto para sentir afeição. Isso é uma prática que a gente vai começar a desenvolver e a treinar o nosso ser para, em vez de sentir animosidade, sentir a afeição, sentir o amor. E aí ela dá umas dicas interessantíssimas para a gente. Se a gente começar a considerar aquele opositor como enfermo, vai ser mais fácil amá-lo. Se a gente enxergar nele aquela pessoa que está adoecida da alma, que carrega às vezes dificuldades por séculos e séculos, encarnações e encarnações,
é muito mais fácil a gente perdoá-lo. Se a gente tiver em mente que ele está mal informado, vai ser mais fácil de desculpá-lo. Se a gente pensar que ele não conseguiu alcançar aquilo que ele combate em nós mesmos, que ele não tem força para compartilhar o nosso êxito ou a nossa felicidade, vai ser muito mais fácil entendê-lo e amá-lo. Só que se a gente revidar acusação com acusação, suspeita com suspeita, ira com ira, aí vai ser muito difícil a gente estabelecer a reconciliação e a paz nesse relacionamento. Então ela dá essas 3 dicas preciosas: considerar que a pessoa é um enfermo, que ele é mal informado e que ele não consegue às vezes compartilhar da nossa felicidade, daquilo que a gente já conquistou, já compreendeu. São 3 situações importantes. Então, sempre que a gente se vê numa situação que a gente está se sentindo ofendido, lembrar que aquela pessoa pode ser um enfermo, mal informado, ou que ele tem essa dificuldade. E aí ela continua dizendo que a obra em começo, na retaguarda, que ficou ao abandono, ou qualquer aquisição negativa, ela vai permanecer aguardando o responsável. Ou seja, o fato de a gente conceder o perdão daquela pessoa não exime ela de corrigir. Ela continua sendo responsável pelos atos, pelas dificuldades que ela criou, ela continua tendo a necessidade de ressarcir, ou de se melhorar, ou de deixar de fazer aquele ato. Que aquilo ali não simplesmente desincumbe ela de qualquer responsabilidade, ela continua responsável. Mas quem sai ganhando com esse perdão somos nós. Que não vamos carregar dentro de nós as doenças geradas pelo ressentimento. Quando nós crescemos em espírito, lamentamos tardiamente aquela mesquinhez em que a gente teimava em permanecer. Aquelas picuinhas que a gente carregava, que às vezes era tão fácil a gente desfazer, mas por teimosia, por capricho, por orgulho, a gente preferia carregar com a gente. E ela vai terminar essa passagem, esse texto, falando para a gente que a visão de cima da montanha, em direção à paisagem, ela apaga as sombras temerosas das furnas e cobre aquele charco transposto na baixada. Quando o sol da alegria distende claridade festiva, ele amplia os horizontes. Então, se a gente consegue subir, estar num patamar acima, a gente, além de enxergar além, a gente deixa de ver aquela escuridão, aquela sombra. E aí, eu achei nesse livro chamado Parábolas Terapêuticas, do Alírio Cerqueira Filho, exatamente um comentário acerca dessa passagem que está em Mateus, que ele considera como uma parábola. É interessante porque eu nunca tinha visto essa passagem como uma parábola, né, que Jesus conta, mandando a gente conciliar, porque senão o juiz vai nos julgar e a gente vai ser preso, não vamos sair da cadeia antes de pagar o último ceitil. Ele coloca isso como se fosse uma história, uma parábola. E ele começa a retirar vários elementos dessa parábola. E ele vai dizer para a gente que ela pode ser interpretada de uma forma superficial, que é quando a gente interpreta esses adversários como aqueles que estão à nossa volta, ou de uma forma muito mais profunda, que é quando a gente interpreta os adversários como estando dentro de nós mesmos. Porque a gente às vezes tem... Interessante, né? A gente realmente tem que analisar por essa ótica. Ele vai trazer uma passagem, até do livro da Joana de Ângeles, que ele usou para poder desenvolver esse comentário que ele faz acerca dessa passagem de Mateus, né? Ele vai trazer que ele reescreve, falando que na condição de psicoterapeuta por excelência, Jesus
analisando os conflitos que atormentam o ser humano, ele disse com sabedoria, né, de acordo com as anotações de Mateus, para a gente conciliar depressa com o adversário. E é interessante que ele coloca assim, que ela coloca assim no livro, que é inevitável a gente perceber que esse adversário é interno e não externo, que são aquelas paixões que a gente carrega, que nos mantém em desalinho com a nossa consciência. E ele vai desenvolver depois, acerca desse comentário da Joana de Ângeles, ele desenvolve de uma forma muito terapêutica, inclusive, psicológica, essa abordagem. Ele vai dizer para a gente que a gente só vai perdoar de verdade quem nos feriu se primeiro nos conciliarmos com o nosso orgulho ferido. Que o perdão definitivo ele só vem depois dessa conciliação. O primeiro adversário é o nosso orgulho. O orgulho ferido faz com que a pessoa projete no outro as suas dificuldades. Aí ele fala, olha que interessante, é um movimento de desculpa e projeção da culpa no outro. Por isso que é importante, antes da conciliação com os adversários externos, a gente conciliar com aqueles internos, para que a desculpa seja verdadeira. E ele continua, acho que eu não passei duas, não. E ele continua pegando aquela parte, concilia-te depressa com o teu adversário. O depressa significa aqui, agora. Enquanto estás a caminho, enquanto estamos a caminho. Mas enquanto nós estamos sentindo esse rancor, essa mágoa, essa dificuldade. Então, aí ele fala assim, quando a negatividade já se manifestou, a gente tem a opção de conciliar, de tratar como amiga e não como adversária. Se não tratarmos os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos como adversários, a conciliação é automática. Porque o indivíduo se vê como um aprendiz da vida, aonde os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos negativos fazem parte dele. Então, não enxergar as nossas limitações como adversários, mas sim como oportunidades, porque nós ainda estamos em aprendizado. Você entra nesse processo todo, você está falando da gente entrar com relação a outra pessoa. Então, você perdoa, você sente que realmente resolveu o problema dentro de você. Mas se aquela pessoa não quer te conciliar com você, tem para conciliar tem que ter duas, né? Tem que ser das duas partes. A outra pessoa não quer. Você realmente já entrou naquele processo de desmantelamento. Você vai em frente, deixa essa pessoa para trás e siga seu caminho. Você não vai ficar parado ali porque aquela pessoa não quer, né, te perdoar. Que o prejuízo, ela fala, só vem de dentro. Exatamente. Se ela não quer, que você pode ter essa proposta toda de querer, de perdoar, de tirar o rancor, mas a outra pessoa não quer, aí entra o quê? O que nós vamos fazer? Jesus falou, reconcilie-se quando a caminho, a outra pessoa não quer. Aí de tudo você vai em frente. Segue o seu rumo, o seu caminho, porque se ela quer ficar parada ali naquela mágoa, naquele rancor, o prejuízo é dela. Ela que não tira a porta. Porque ali, na verdade, o ressentimento está preso a uma pessoa, aquele que não quer. Se você já perdoou, se você já conseguiu estar em paz com a sua consciência, segue o seu caminho. Né? Segue orando para que a outra pessoa também desperte. Né? Acontece. Mas é um processo que a gente tem que estar em paz com a nossa consciência, sabendo que a gente fez o possível, né? Que a gente já não carrega mais aquele sentimento de... Exatamente. Vai orando, vai seguindo o seu caminho, vai fazendo a sua meta, então as coisas que você tem que fazer. Seguir sua evolução.
resolveu o problema dela. Senão, sabe lá como que ela veio. E tentar, assim, através realmente da oração, do exemplo, né, tentar fazer com que a pessoa desperte, porque cada um tem seu momento de despertar, né? Porque é assim, se você fez alguma coisa que, né, vamos dizer assim, machucou a outra pessoa, né, você tenta, a outra pessoa vem, te fala que você se machucou, pois é, mas não foi essa a intenção, não foi, então você tenta, vamos dizer assim, não é se defender, é explicar. Então você vai de coração, vai tentar desfazer aquilo que foi feito. E a pessoa ofendida não aceita. Não aceita. E aí o que acontece? Você então vai ter que usar, você vê que ela fechou as portas, que não tem jeito de você conversar com ela. Aí você vai rezar para ela, vai tocar a sua vida, é isso aí, e fazer, às vezes, alguma coisa, tipo um católico, né? Intenção daquele outro, para ver se ele amacia o coração. Porque, né? Não, senão você vai levar mesmo essa coisa, aí não é você que vai levar, o outro vai levar essa mágoa para encarnações e encarnações. Vai ter que resolver isso dentro dele. Exatamente. Aí é aquela situação. É o meu pedido. Ele tem que... Quando você é ofendido, você perdoa, é uma coisa. Mas quando o que ofende quer reconciliar e aquele não quer, Aí ele tem que trabalhar com os adversários internos dele, né? Com o orgulho que provavelmente ele está sentindo ali, orgulho ferido, com a teimosia, né? Aí é uma questão dele trabalhar com as dificuldades íntimas. Ofendeu, entendeu? Que o ofendeu viu que estava errado, pensou, mas ele não quis. Mas olha só, irmão, nem acha. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa que fala, às vezes nem acha que aquilo que está ofendendo. mas o irmão fala uma coisa muito interessante. Que realmente, às vezes, a pessoa não fala com a intenção de ofender. Mas ele falou que a palavra falada, ela costuma trazer problema para outras encarnações. Nessa a gente nem consegue conversar. Então a gente também tem a mania de não foi assim que eu quis dizer. O outro ofendeu a toa. A gente tem que ver a intenção que a gente falou. E como foi a palavra? Porque aí tudo tem melindrar, fulano melindrou. Não, a palavra foi ofensiva demais. Uhum. Aí o outro que melindrou, o outro não queria reconciliar, tudo bem, o problema dele. Mas a gente tem que medir também como que ela... Que às vezes a palavra ela fere mais do que um outro gesto qualquer, né? É uma ferida. E que a gente que às vezes falou, se expressou, a gente pede desculpa e acha que realmente está tudo bem, né? Pedir desculpa. Mas eu peço e o outro tem que aceitar imediatamente, né? E que se o outro não aceitou, o outro é que é orgulhoso, o outro é que é... E na verdade, já pedi desculpa, já não tenho culpa mais, mas né, a gente não sabe o tamanho do impacto que aquilo ali gerou na outra pessoa, né? Então, exatamente. E acho que aí tudo resolveu, não é bem assim também não. É verdade. Tem que pedir bem o papel de tudo. Esse assunto é muito interessante, né? Muito. Muito interessante. Dá razão a muito comentário. Porque são coisas que são comuns no nosso dia a dia. A gente já não enfrenta, às vezes, mais aquele problema
de uma agressão física, né, de uma dificuldade, por exemplo, familiar, um roubo, alguma coisa que vai te levar a ressentir, mas o ressentimento da palavra, a gente está sujeito a sentir em todos os instantes, em todos os ambientes. Né? O causado pela palavra, ele é muito comum no nosso dia a dia, porque às vezes a gente acha que está no nosso direito de se expressar, de dizer o que pensa, mas na verdade você está invadindo o espaço do outro, pré-julgando, né? Acusando de uma forma leviana, e aí você depois toma consciência daquilo, pede desculpa e acha que tá tudo, tem que ser desculpado imediatamente, que tem que ser esquecido, que as relações têm que ser restabelecidas como se nada houvesse acontecido. Então, é importante a gente antes analisar aquilo que a gente fala, se colocar no lugar do outro, né? Se fosse comigo, como eu receberia essa palavra? Né? Porque isso dá a condição, né, da pessoa ficar, como se diz, gato escaldado tem medo de água fria. Então, você fez uma coisa que não foi legal, então você tem que ter a prudência para falar, mas que já falou, aí eu tenho que fazer. É melhor o silêncio. Então, verdade. Fazer tudo quanto é coisa que possa amenizar a situação do coração do outro, mas e evitar de falar, mas aí, né, como diz Chico Xavier, você não pode voltar e refazer aquilo que você fez, mas você pode mudar para frente, né? Exatamente. Se o outro não quer, você respeita. Não, mas a compreensão do outro, a pessoa que ofende, ela não consegue medir a extensão do sofrimento que ela trouxe para ela pela palavra. Não é que ela declarou. Vai entregar os juízes que a sua consciência. Não, mas exatamente. A pessoa falou e a outra não. E não achar. Enquanto você não estiver achando que você fez uma coisa muito errada, você não sente. E essa é interessante, igual você falou, Nena, essa questão da sua própria consciência, que é o que vai te julgar. É a sua consciência. Olha que interessante, tanto que ela coloca aqui, ó, que a prisão é o símbolo dos conflitos desnecessários, é a culpa e a desculpa. Essa é a prisão que às vezes a gente carrega, que a culpa começa quando a gente começa o processo de auto-julgamento. E aí a pessoa se transforma no juiz dela mesma. Aí ela quer se autocondenar e se autopunir. Né? E a autopunição é o mecanismo de prisão sem grades, no qual criamos doenças físicas e emocionais para nos punir por não sermos tão perfeitos quanto gostaríamos. E a gente ainda tem aquela concepção que se a gente errou, a gente tem que sofrer para pagar. E nem sempre é necessário sofrer. É necessário corrigir e não pecar mais, mas aquele que muito ama, ele não precisa sofrer. Se ele optar pelo amor, ele não precisa sofrer. Ele não precisa, então, dessa doença que às vezes ele cria, dessas dificuldades. E aí ela fala sobre a desculpa, que a desculpa também começa no autojulgamento. O que diferencia a desculpa da culpa é que a pessoa projeta as suas imperfeições nos outros. Aí essa é a desculpa, é aquela projeção que a gente faz das nossas dificuldades no outro, acreditando, sem nenhuma dificuldade, como faz o filho mais velho, né, da parábola lá dos 2 filhos, que a pessoa se justifica projetando a culpa nos outros. Com isso, ela vitaliza uma máscara que a mantém também em uma prisão sem grades. Mas como ela está cheia de presunção, acredita que ela está vivendo num hotel 5 estrelas, pois se supõe perfeita e digna de todas as bênçãos, as graças,
os privilégios. É o que às vezes a gente, pelo fato de desculpar, a gente empurra a culpa para o outro e acha que merecemos tudo de bom, né? Muitos de nós passamos uma vida inteira assim, em conflitos desnecessários, oscilando entre a culpa e a desculpa. Quantas vezes, né, a gente faz isso? Só que é interessante, para a gente já ir finalizando, eu ia pegar aqui exatamente o que eu tinha comentado. Olha, ela coloca: é fundamental que aprendamos a usar o poder transformador do amor. O amor é esse poder que temos em nossos corações. Fomos criados com esse poder, que ainda está latente, mas que nós podemos despertar a qualquer momento, se desejarmos exercitar esse poder amoroso que representa para nós o desenvolvimento da saúde existencial. Então, se a gente está se sentindo culpado por alguma coisa que a gente fez, vamos colocar em prática esse amor. Antes que a gente adoeça o nosso organismo, na intenção de reparar aquilo. E para finalizar, o Alírio coloca: ao exercitarmos esse poder amoroso, reabilitamo-nos pelo amor e pelo trabalho no bem em nós mesmos, que nos repletará de alegria e felicidade, para podermos distribuir em torno de nós o amor, o bem, o bom e o belo, multiplicando as bênçãos de alegria e felicidade com o nosso próximo. Eu achei assim uma abordagem nesse livro muito bonita, porque ele coloca esse contraponto, até onde nós temos culpa e até onde nós, pelo fato de nos sentirmos culpados, ao invés de trabalharmos no amor, nós nos condenamos e nós nos prendemos, nós nos tornamos pessoas doentes. Ao invés de fazer esse movimento para frente, a gente se encarcera, né, e deixa essas dificuldades virarem problemas na nossa vida. E aí Emmanuel, ele termina falando que essas pessoas que a gente considera que nos ofenderam, que nos magoaram, são irmãos delinquentes, enfermos e que necessitam de amparo e intervenção, compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Então, agora, voltando para aquele inimigo, adversário externo, olhar sempre como pessoas enfermas. Não foi só a Amélia Rodrigues que chamou atenção para isso. Emmanuel também chama atenção de que essas pessoas são enfermas e que necessitam, né, do nosso amparo, do nosso exemplo, e necessitam ser educadas, porque na verdade não é talvez tanta maldade, mas é uma necessidade de educação para o bem. Gente, é isso, mas a gente poderia ficar conversando aqui até meio-dia, mas acho que a Nena ia brigar comigo, porque ela põe lá, não ultrapassar 40 minutos, eu estou lá. Tô brincando. Não, tô brincando, mas o assunto ele rende, né? É um... Dá pause, Pode parar aí. Esse negócio de